Então estamos falando aqui, continuando o vídeo, não é? O vídeo anterior, sobre a questão dos falsos, da origem dos falsos profetas. Continuando o vídeo anterior, baseado, agora eu estou aqui trazendo para você, baseado, continuando o vídeo anterior, em 2 Pedro, abra o seu livro, 2 Pedro, capítulo 4, 2 Pedro, ele diz: porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então já está falando de desobediência. É desobediente. Então, se você está aplicando um falso evangelho, a falsa profecia, falsas palavras, então você é desobediente. Então, qual é o fim dele? Vamos continuar aqui. Ele diz: e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? 3 pessoas. Esse pecador não está dentro da igreja, ele está fora. O ímpio está dentro da igreja, o justo e o ímpio. Esse ímpio aqui, ele é pior do que um pecador. Porque ele está vivendo a vida dele e não tem conhecimento com Deus. Para onde vai o pecador? Quem é que vai julgar o pecador? É Deus. E quem vai julgar o justo e o ímpio? É Cristo. Que está na igreja. Ele está na congregação. Ele diz que é a igreja. Ele diz que aceitou Cristo. Então ele será julgado por Cristo. No tribunal. São 2 tribunais. O de Cristo e o de Deus. O de Deus é que vai julgar o mundo. E o tribunal de Cristo vai julgar a igreja. Foi fundamentado o nome dele. Então vamos colocar aqui. No versículo 19 ele diz: portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhes as suas almas como ao fiel Criador fazendo bem. Então você tem a oportunidade de reaver com Deus. Deus é perdoador. Ele dá a chance para a pessoa reestruturar a sua vida. Ele dá chance para a pessoa. E você está fazendo isso? Porque se você permanece pregando sensacionalismo para o povo de Deus, então você tem um problema. Você tem um problema para resolver. Mudar a sua conduta, mudar a sua postura, mudar os seus verbos, que é verbo pessoais, é verbo do seu próprio evangelho, mas não é o verbo da vida. Não é o verbo de Cristo. Que Cristo é o verbo. Então, voltando nesse assunto, falando lá em Mateus, agora eu quero trazer você, baseado em tudo isso, o pregador, o falso pregador, a falsa doutrina, ele constrói pessoas mercenárias. Essa falsa doutrina constrói mercenários, sem perceber. Abre o seu livro lá em João, capítulo 10, versículo 12. Que ele diz aqui sobre o mercenário a quem não pertence as ovelhas, não é o pastor. O que significa mercenário? Que ele é pago para executar tais obras. Aquele pregador está sendo pago pelas ovelhas. Eles estão alimentando aquele pregador, aquele ensinador, aquele líder. Dá sustento para ele.
É você que está dando essa sustentação. É você que está dando essa sustentação pela sua incredulidade referente à verdade de Deus. Mas você crê na verdade dele. Ele está vendendo, ele é o mercenário. Ele está sendo bem pago por você, porque cada vez ele mostra a estrutura, dizendo que é o Deus dele. Até ele prega dizendo, o meu Deus. Bom, quando a pessoa diz que é o meu Deus, é o diabo, simplesmente, que é o Deus dele. Porque o único Deus que poderia falar o meu Deus, o meu Deus, era o povo de Israel, porque só existia um Deus naquele tempo, Deus vivo, que ele simplesmente estruturou Israel, fez Israel. Foi Deus. Fundamentou Israel para revelar a sua divindade, a sua vontade. No tempo de hoje tem que falar no plural, não no singular. Nosso Deus, nosso Cristo Jesus. Não, o meu Jesus. Preste atenção. Mas já estão pregando o meu Jesus. O meu Deus te curou. O meu Deus te deu essa casa. O meu Deus te deu essa... Olha, olha fulano, olha o suposto tal pregador. O teu Deus me deu isso, me abençoou, me curou. Isso é coisa do diabo. Preste atenção no que está fazendo. As ovelhas estão dando sustentação à maldição na própria vida dela, porque está sustentando o mercenário. Esse que diz na Escritura aqui, esse não é pastor. Isso é a palavra de Cristo, isso não é pastor. O mercenário a quem não pertence às ovelhas não é o pastor. Ele lá vai se preocupar que você está cheio de problemas. Se você não levar o pão dele diariamente, que é chamado dízimo, oferta, votos, dízimo e etc, dízimo dos dízimos, trisdízimo, é tanto nome que é dado que não tem nas escrituras. O que não estiver nas escrituras não aceita. Não aceitem. Você está construindo maldição para a sua própria vida. Está amontoando. É um montulho de imundície. Você está querendo dizer que Deus está se agradando de você, amada ovelha? Amado membro? Está? Se Deus entregou uma escritura para nós, quer dizer que Cristo morreu em vão? Falar nele só por falar mesmo? Ele é o nosso profeta. Ele é o nosso profeta. Foi o último profeta, o profeta eternal. Ele é o único sumo sacerdote. Os sacerdotes de Israel parou tudo por ali. Se quiser continuar sendo sacerdote, problema dele. Hoje tem muitos ministérios no mundo aí religiosos que tem sacerdote, sumo sacerdote. Sumo sacerdote é Cristo. Sumo, que quer dizer superior a tudo. Só no tempo de Moisés que foi necessário existir essa estrutura. Porque Deus estava naquele lugar. Deus colocou 2 anjos. Foi construído. O Shekinah, que simbolizava ali Cristo Jesus. Né? O Espírito do Senhor. E 2 anjos de proteção. Eles não tinham conhecimento quem era Deus. Então, fez essa arca da aliança, junto com as escrituras. Mas o Senhor aparecia para perdão do pecado, que tinha que representar o Cordeiro. Outros detalhes, não quero entrar nessa parte. Mas sumo sacerdote foi só para Israel. E aqueles que eram desobedientes na época de Cristo
eles já eram sacerdotes da maldição. Porque ele não cumpria nada das Escrituras. Eles acrescentaram leis, acho que mais 603, 617 leis. São fardo pesado que estão fazendo hoje. Isso é falsa profecia, falsos profetas, falsos mensageiros. E chama-se mercenário, o que Cristo está colocando aqui. Tanto do passado, tanto do antepassado e do passado como presente. É duro ouvir isso? É duro. Mas não é melhor ouvir a verdade? Estou falando aqui, não particularmente, mas eu estou falando aqui com a Sagrada Escritura, que ela, a palavra é viva e é de Deus. Você crê nisso? Bom, se você não crê, não sei como é que você é cristão se você não crê na verdade. Então torna-se o incrédulo, o qual está aqui em 2 Pedro 18, e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio? Porque ele está cheio de impiedade. Porque, em segundo o que o apóstolo Paulo coloca em 4:4, segunda epístola de Paulo, de Coríntios, ele fala que simplesmente o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não veja a luz do Evangelho. Esses falsos profetas não têm a luz do Evangelho porque ele foi cegado, como o diabo cegou Eva lá no Éden. Cegou, ele tirou a luz de Deus, a luz celestial. O Evangelho é a luz celestial, é a luz da vida, é a luz da salvação, é a luz da libertação. Você entende o que eu estou falando? Essa é a questão de tudo. E aqui quando ele ainda fala, e quando vem os grandes problemas para ele, se chegar problemas para aquela ovelha, eles fogem. Eles fogem. Eles são lobo com capa de cordeiro. Ele diz aqui, no versículo 13 ele diz, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Como pode ter cuidado com as ovelhas? Se ele visa só um cifrão na testa da ovelha. Se for entrar essas partes, é muito profundo que tem falando sobre falsos profetas. Estão se beneficiando da fragilidade das ovelhas de Deus, do povo de Deus. Mas o povo de Deus, eles também têm a responsabilidade de ser cuidadosos. Está alimentando o mercenário, que é o falso profeta, que é o diabo ali operando, que é a besta, que incrementa e entra na pessoa e faz de uma forma tão real que parece, porque ele é imitador, usurpador. Porque o diabo foi feito aonde? Não é que ele foi feito lá. Deus criou os anjos lá no céu, mas fez ele perfeito, fez bom. Mas quando pecou contra Deus, foi tirado a unção celestial, a luz dele. Entrou a unção da escuridão, da maldição sobre a vida dele. Do mesmo modo, quando você recebe a unção do Evangelho, Hebreus 6, é a coisa mais profunda que você possa imaginar. Quando você recebe a unção do Evangelho, você recebe a luz, o Evangelho genuíno. Você recebe uma unção de Deus, a luz celestial. Você passa a ser morada e templo do Espírito Santo. O Espírito Santo fica em você. Você está dentro do corpo de Cristo. Nós somos só corpo, tá? Nós estamos aqui conversando. Eu, vocês e Cristo. É muito maravilhoso tudo isso. Mas nós temos que parar e avaliarmos o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é errado. O que é certo no Evangelho é o que está escrito. Está fora da Escritura? Está errado. Não, Deus se revelou assim para mim que pode fazer isso. Deus se revelou, o Espírito Santo revelou.
é uma revelação carnal, uma revelação maligna, porque esta pessoa que está realizando essa tal mensagem para as ovelhas, para os membros, para fazer tais coisas, para se auto-beneficiar. Porque qual é o objetivo? Sempre esses benefícios materiais. Você, para ser salvo, você não pode pagar. Não deve ser pago. Não está escrito no mandamento. Dê de graça o que dê de graça. Se você... Eu já fiz essa pergunta. Vamos partir pelaquela mesma mensagem que o Senhor Jesus, quando se deparou com o jovem rico. Ele pediu que vendesse tudo. Mas ele era cumpridor de todos os mandamentos. Mas ele, porque era beneficiado pelos mandamentos, que cumpria pela lei de Israel. Mas ele tinha amor mas o coração dele estava onde? Nas coisas materiais. Cristo pediu que ele vendesse dessas pobres. Eu vou trazer para o tempo de hoje. Pega esses homens que diz que são os bilionários nos 4 cantos da terra, de evangélicos, os bilionários têm patrimônios que não é usufruído pelos membros, pela igreja de Deus, mas sim para ele particularmente. Então isso é uma maldição, é obra de Satanás. Se a igreja é de Deus, se ele comprou os patrimônios em nome de Deus, foi Deus que diz dele que o abençoou, as suas mansões, os seus séries de patrimônios no mundo inteiro. Todos estão fazendo isso. Muitos países estão usando o nome do Senhor. Eu não vou dar nomes de bois aqui no nosso país, que isso não adianta. Isso é bobagem. Fica um ensino tolo. Não precisa. Vocês já sabem, vocês estão cansados de saber disso. Mas isso não é obra de Deus. Que goste ou não. Porque se você comprou para a igreja de Deus, então estude Atos dos Apóstolos. O que faziam os apóstolos? Dividia tudo com os irmãos. O que diz Cristo, o que diz Paulo sobre essa questão dos votos, das ofertas, tudo mais, das coletas? É para dividir, para dar aos pobres. Ele está cumprindo os mandamentos de Cristo. O povo tem que se acordar. Acordem. Acordem. Porque vocês estão dormindo. Vocês só querem crer em Cristo nas coisas físicas. Cristo é espírito. Na época de Cristo, ninguém pediu algo que ele fizesse materialmente. Pediu alguma coisa. Eu vou fazer 2 citações aqui para você entender melhor. Jesus, quando transformou a água em vinho, não é vinho fermentado, tipo a embriaguez. Você tem que prestar atenção que o mestre falou. E o anfitrião. Então, esse vinho aqui, ele é melhor, normalmente, quando bebemos, no final das bebidas, que todo mundo está embriagado, traz o pior das bebidas, porque está bêbado. Mas ali ninguém estava bêbado. Era um casamento. E Deus, abra o seu entendimento, abra os seus ouvidos, preste atenção à mensagem. Naquele momento, ele fez um milagre. Porque faltou o vinho, mas ele deu o vinho, o melhor vinho. O vinho que eles fazem é do pé, vem da terra, daquela videira. Mas a videira que foi feito o vinho foi a videira de Cristo. Diretamente ele transformou a água em vinho, mas não é um vinho fermentado, é um vinho puro. Um vinho celestial que foi dado para ele, que eles não entendiam aquele tal sabor maravilhoso. Jesus não embriagou aquele povo, não deu bebida, como muitos estão falando dessas tolices. Eu ia falar outra palavra aqui, mas deixa para lá. Mas, e o outro?
Isso porque estavam precisando de ser abençoados. Jesus o abençoou. Com um vinho praticamente, pode dizer, celestial. Os noivos ali, os convidados, os noivos principalmente, não foram desonrados. Deus honrou. Outra honra que Jesus fez, ali no monte, quando ele estava pregando, todo mundo estava ali, e os apóstolos desesperados disseram, mas Senhor, só tem 3 pães, 2 peixes. O Senhor de novo fez um milagre, sustentou o seu povo, honrando aquelas pessoas, deu alimento. E você, que diz que é pastor, tem alimentado o seu povo? Do que? De falsas pregações profetadas, dizendo que procede de Deus, arrancando o que as ovelhas não têm, dizendo que é Deus, que venda até o que você não tem para poder investir na obra de Deus. Que obra? Que obra? De Deus? Comprar patrimônios, dizendo que vai para a igreja, se ninguém participa, ou que vai a uma fazenda, ou se vai a um sítio, ou é deles? Tem o nome deles? Tem o nome deles? Porque eles podem estar hoje na congregação, amanhã pode não estar mais. Tem o nome dele, que faz parte da igreja, aquele patrimônio? Ou da sua marca do CNPJ? Da tua instituição, da tua empresa? Você tem que prestar atenção. As ovelhas têm que abrir os olhos. Nós estamos falando de falsos ensinos. O Espírito Santo habita então em coisas materiais, nesses rituais que estão fazendo nas igrejas? Quer dizer que o Espírito Santo faz isso? É mesmo? Mostre uma citação. Ou você vai confundir algumas coisas de Atos dos Apóstolos? Vai confundir. Vai dizer que aquele lenço de Paulo, o Espírito Santo estava no lenço de Paulo. O Espírito Santo estava no lenço de Paulo? Até o lenço de Paulo era levado e pela fé deles eram curados. Não é um mandamento, porque naquele tempo o Espírito Santo estava trabalhando. Não quer dizer que o Espírito Santo está naquele lenço. Apenas pela fé daquela pessoa, não é baseado em um lenço, porque a Escritura ainda estava sendo escrita. A Bíblia estava sendo escrita pelos apóstolos. Estava sendo ainda evidenciado todas o testemunho de Cristo Jesus. Hoje nós temos a Escritura. Não é para fazer menção de tais objetos. Isso é um assunto particular, isolado com Paulo. Então, já que é dessa forma, já que você é tão cheio da unção, vamos pedir uma coisa para você. Eu vou pedir para ver se você faz mesmo. Então, Pedro, aonde ele passava, com a sombra dele, ele curava. A tua sombra cura? A tua sombra cura? Já que você está tendo tanta unção? Quer dizer, é fácil usar objetos, mas usa a sombra. A sombra dele é celestial, dado por Cristo Jesus. Jesus deu o Espírito, encheu os apóstolos com o Espírito do Senhor. Encheu. Depois ele recebeu o dom, os dons de línguas de nações. Ele receberam todas as línguas de qualquer pessoa que chegasse, de todas as nações que frequentavam naquele tempo, mais de 80 nações, coisa assim, frequentava até Israel, tinha diálogo com os apóstolos, ele falava em qualquer língua. Porque era uma língua missionária para os apóstolos. Não confundam com outras coisas. Então, o que está sendo feito aí é um trabalho mercenário. É um trabalho mercenário. Quem está atuando nesses ministérios é o Espírito de Deus? Não. Mas naquelas vidas que estão sendo enganadas,
O Senhor está observando. O Senhor tem negócio com aquelas ovelhas, sim. O Senhor fica triste com aquelas ovelhas porque elas não estão sendo vigilantes. Elas podem ser salvas? Pode. Mas tem coisas aqui que o Senhor, em Mateus 7, 7:20 e 7:19, 20, 21, 22, 23, 24, fala sobre a condenação dos membros incrédulos que crê nas falsas profecias. E a condenação desses mercenários, desses pregadores que diz que curou, que falou, que fez isso, que fez aquilo, fez tanta coisa. Jesus diz, não te reconheço, não te conheço, afasta de mim, Satanás. Isso é o julgamento. E esse julgamento começa por onde? Vou ler de novo aqui. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Qual é o fim do justo? Está vivendo a justiça de Deus para a salvação. E qual é o fim do ímpio e do pecador? Se esse pecador não se acertar com Deus, não procurar, ele vai para o mesmo lugar do ímpio. Para onde foi o pecador chamado... Como é o nome dele mesmo? O rico e o Lázaro. Para onde foi o rico? Ele é o pecador. Aquele homem humilde ali, o Lázaro, não frequentava lugar nenhum. Mas ele acreditava em Deus. Ele, na humildade dele, lá quietinho, acreditava em Deus. O homem que creu em Cristo Jesus na cruz, o ladrão, ele creu. Ele deu um testemunho a Cristo ali que simplesmente, e ele sabia que Cristo fazia a obra, mas eles não seguiam a Cristo. Por quê? Eles até temiam, porque a opressão dos judeus era pesado das religiões. Não era fácil. E ele era um ladrão. Tinha aquela vida. E ele ali na cruz, ele reconheceu e sabia da obra que Cristo estava fazendo. Ele pediu que salvasse ele. E Cristo Jesus ali sondou o coração daquele homem de última hora. Ele não precisou passar por um processo de ensinamento. Por isso que eu digo para vocês, se você tem um coração puro diante do Senhor e que faz as coisas boas diante do Senhor e que não negligencia as palavras do Senhor, porque cada caso, cada caso. O caso do ladrão é uma coisa, certo? Cada caso, cada caso. O caso do rico, do Lázaro, do rico, é outro caso. Cuidado, não pode generalizar. O Senhor mostra diversos eventos de como ele fez julgamento. Da mesma coisa o rico, o jovem rico. Ele ali mesmo, ele se auto-julgou. Pelas suas próprias palavras ele julgou. Disse, não, eu não vou vender. Eu desde a minha meninice, da minha adolescência, que eu ganhei meu patrimônio, eu vou vender os dados para os pobres. Isso quer dizer que o coração dele estava dividido. Nem dividido, o coração dele estava no patrimônio. Então, quando você vai a uma igreja, que diz que uma congregação que está reunida à igreja, e que vai buscar coisas materiais, o seu coração está onde? Está em Cristo? Ou está na proposta do falso profeta? Isso é pesado? Mas é a Escritura que está dizendo. A palavra de Deus está dizendo. Jesus conversou isso com o jovem rico. Quando o homem abriu o seu coração para Deus, para Cristo, ele reconheceu que ele roubou, que ele era ladrão. Quem é o nome dele? Zaqueu. Ele devolveu tudo e mais 4 vezes. Esses homens estão reconhecendo o que está fazendo com o povo de Deus, e o povo de Deus está entendendo o que eles estão fazendo, sustentando aquele altar malévolo. É um discurso pesado? É um diálogo pesado? Eu reconheço. Mas as Escrituras
Tem todo o respaldo das Escrituras, porque Jesus aqui ele fala sobre o mercenário, como já coloquei para você aqui, mercenário, capítulo 10, porque o que é que ele diz aqui? O ladrão, no 10:10, o ladrão só vem para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Ele está falando das religiões. Eles só roubavam ali. Ele, para você tomar uma ideia, ele não acreditava que o pobre não tinha salvação porque é pobre, é amaldiçoado. É prostituto, ladrão e etc. Hoje estão pregando riquezas materiais. Está errado? Não. Então está certo o que eles estão fazendo, porque eles estão pregando o reino deste mundo. Não está errado. Mas tire Cristo desse meio. Tire o Evangelho. Porque isso não é notado no Evangelho, mas é condenado pelo Evangelho. Pelos mandamentos de Cristo. Ele diz aqui: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Ele está falando dos sacerdotes aqui na época. Ele está falando de religiosos, que é para o tempo de hoje também. E ele está destruindo as famílias. Está destruindo a sua paz, a sua segurança, a sua saúde. Ele diz que ali resolve a sua saúde, resolve o seu problema financeiro, resolve o problema da sua família. Eles têm muitas obras sociais? Tem. Faz parte para cobrir a falsa doutrina. Satanás, ele sabe fazer a obra muito bem. Cristo Jesus os conhece muito bem. E como você pode conhecer Satanás muito bem? Pelas Escrituras. Porque Jesus colocou o diabo no lugar dele lá no monte, quando ele ofereceu os 7 reinos, 7 continentes, e só precisaria dobrar para ele, se humilhar para ele. Vamos e venhamos. Vai e volte. E vamos tomar entendimento melhor. Porque se faz necessário que nós tomemos nossa consciência na consciência de Cristo, não na consciência de homem. Eu não quero que você tome a minha consciência. Eu sou apenas aqui um porta-voz, dando entendimento, um comentário do verdadeiro e real Evangelho. E o que é notório de escândalo hoje, e que muitos irmãos, nossos amigos, estão sofrendo, estão se desviando, e não querem mais saber de Cristo, porque não acreditam. Mas por quê? Porque a religião, quando ele sofreu consequências, foi pela religião dele. Mas não foi pelo genuíno Evangelho de Cristo. Porque eles usam o Evangelho de Cristo, pode-se dizer, como fachada, para fazer negócios. Hoje as religiões, hoje não, sempre foi. Desde os primórdios do mundo, religião é negócios. Usa o nome dos deuses. Hoje usa o nome de Deus como fosse os deuses. Mas Deus não atende. Não atende essas petições. Ou vocês nunca leram? As bênçãos, o Senhor entregou as bênçãos benditas, a lei, e as bênçãos malditas. Outra oportunidade eu falo as coisas. Ou você já deve saber sobre esse assunto. O diabo, quando você permite as falsas coisas na sua vida, você está licenciando o diabo a entrar na sua vida. Você dá licença, você está autorizando como Eva autorizou, como Adão autorizou. Você está assinando uma promissória, um cheque sem fundo para ele. Quando você entra numa congregação que aplica as coisas que é fora do métier bíblico, e você
embarca e vive aquela doutrina e faz parte e apoia e suporta todas as coisas, você está assinando um cheque sem fundo. Perdoe, um cheque a limpo. Mas ele, vou aproveitar o cheque sem fundo, eles dão um cheque sem fundo. Que cheque sem fundo? A falsa palavra. E os milagres acontecem. Você tem que prestar atenção à obra do diabo antes de Cristo, o que é que ele fazia no mundo. O diabo continua operando nas religiões. Tem muitas religiões idôneas. Isso não tenha dúvida. Mas idônea até que ponto? Vocês já procuraram estudar as doutrinas das religiões? Tem que estudar a doutrina e observar a doutrina da sua congregação, da sua religião. Às vezes eu vejo pregações e observo. Eu não prego religião, eu prego o evangelho. Ele está omitindo toda a verdade de Deus, em sua maioria, dando proposta que não procede de Deus. A proposta de Cristo é a salvação, nem mais, nem menos. Então, quando você chega aqui, outra coisa que o apóstolo Paulo, lá em Atos, abre o seu livro lá em Atos 20 e 29. Atos, vamos continuar nesse assunto. Atos 20 e 29. Eu vou encerrar esse vídeo daqui a pouco. 20 e 29. É importante estar com a Bíblia, porque eu estou conversando aqui com vocês, não estou fazendo comentário ou pregações ministeriais, doutrinárias, pessoais. Eu não estou entregando doutrina pessoal, eu apenas estou fazendo um comentário para dar robustez às doutrinas que simplesmente não faz parte com o Senhor, né? Mas dar robustez aos seus ministérios. Então, quando ele diz aqui, Paulo falando aqui, 20 e 29, está com a Bíblia aí? Então tá, vamos acompanhar. Eu sei que meu diálogo é longo, né? Não é um diálogo de sensacionalismo para se autoprojetar em alguma coisa. Isso não me interessa. Então vamos lá, 29. Sei, olha o que ele diz aqui. No 28 ele diz: cuidai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Bispo quer dizer administrador. Administrador da Igreja de Cristo. Constituiu, vamos lá. Vou ler de novo, essa é a primeira conotação. Cuidai por vós e por todo o rebanho. Toda a ovelha de Deus, todo o povo de Deus. O rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. O Espírito Santo. Vou continuar. Para apacentardes a Igreja de Deus. Olha o nome. Igreja de Deus. Está dizendo que nós somos a Igreja de Deus. Não é marca para colocar em templos. Igreja de Deus. Igreja de Deus aqui só existe uma. É o povo. Não existe divisões de nome de igreja. Isso chama-se partido religiosos. Aí ele diz aqui, a Igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Vou repetir para vocês entenderem. Vamos ler. Ler, entender e compreender. Vamos lá. Cuidai por vós e por todo o rebanho. Que quer dizer? Toda a igreja,
sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Isso está falando da constituição dos bispos, quer dizer, administradores da igreja de Deus, porque existia locais onde estavam sendo difundida a igreja. Paulo não construiu templo, entendam, já existia aqueles templos. No Novo Testamento não foi construído nada. Pelo contrário, foi destruído pelo general Tito romano em 70 depois de Cristo. Então vamos continuar aqui. E ele diz mais: a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Essas falsas mensagens, pregações, ele morreu por Jesus Cristo? Ele esteve com Jesus Cristo? O que eles estão pregando está nas Escrituras? Está na Escritura? Essa é a minha pergunta. Tem o nome dele que ele poderia fazer alteração da doutrina de Cristo? Essa é a minha pergunta. Então você pode perguntar isso também para você, pode perguntar para Deus, para o Espírito Santo, para Jesus, para os apóstolos. Ele tem toda a resposta aqui. Mas você pode perguntar também para os seus líderes. Vou continuar aqui. Comprou com o seu próprio sangue. Ele diz no 29. Sei que depois da minha partida entrarão, Paulo dizendo, no meio de vós, lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E o que está acontecendo? Alguém está poupando vocês? Eles estão enlaçando, fazendo curral e amarra, dando preceitos e preceitos que são mandamentos de homens. Aonde mesmo, Senhor? Pois é. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade para atrair os discípulos após si. Atraindo outros discípulos, porque nós somos discípulos. As ovelhas, os membros, somos discípulos de Cristo. Ele já estava alertando aqui que ia acontecer isso para atrair outros discípulos, para atrair, tirar até os discípulos que Paulo ensinava. Ele estava alertando sobre esse assunto. Ele dá um alerta aqui, a autoridade de Cristo, Paulo, tá? Ele é o doutor dos gentios. Nós somos gentios. Nós somos membros da igreja de Deus espiritual. Não daquela marca de fulano, beltrano, cicrano, não sei o quê, papapá, 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 essas coisas, essas baboseiras todas. Desculpa de vez em quando o meu vocabulário. Mas eu procuro falar de forma simples e objetiva. Né? No 31 ele diz: portanto vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos, ele falando, não cessei noite e dia de advertir com lágrimas cada um de vós. O que é que eu estou fazendo aqui agora? Estou falando a palavra de Paulo. O próprio apóstolo aqui, através do Espírito Santo do Senhor, está agora repetindo, eu estou fazendo a narrativa, eu estou sendo então um porta-voz da veracidade, da igreja original, da igreja legítima, genuína do Senhor. Está pedindo que vigie. Ele está dizendo, está advertindo. A mensagem que está falando aqui é para estar advertindo, alertando. E ele diz mais aqui, para você entender melhor. Agora, irmãos, entrego-vos a Deus a palavra da sua graça. Aquele que é poderoso
para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Preste atenção à palavra. Você só pode ser santificado pelo poder da verdade de Deus. Como é que você pode se tornar santificado? Como é que você pode se tornar santo, separado das coisas do mundo? Se você está buscando as coisas do mundo na congregação dos homens. Como? É Cristo que está mandando você lá. Disse, vai ali, vai buscar uma casa ali, um carro, vai buscar isso, vai buscar aquilo, tudo mais. Hã? É Cristo que está enviando, é o Espírito Santo que está conduzindo. É você que está sentindo no seu coração. Não esqueceu que o coração é enganoso e perverso? Jeremias 17? Outra declaração dele aqui. Para você entender que ele era um apóstolo genuíno de Cristo. Faça uma verificação. Procure averiguar o que está acontecendo. Olha o que ele diz no 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Você entende agora a mensagem? Dos falsos profetas, quem entrou no mundo através de Eva e depois ensinou o marido, que pregou para ele pecar, e que a besta iniciou no Éden. É isso que precisamos entender. Ele trouxe a falsa doutrina para o mundo. Tudo que é falso é de Satanás. Tudo que é verdadeiro é de Deus. E tudo que é verdadeiro está escrito. E quando você dispensa qualquer palavra de Deus, qualquer sentido da palavra de Deus, dos mandamentos dele, o que está escrito, e mudar, e aplicar aos membros da igreja de Deus, que nós somos membros. Membros. Um pregador, ele é membro. Não, ele é o presidente, não é membro. É, um sacerdote, no lugar de Jesus. Ele é membro. Ó, não toque no ungido de Deus. Isso não existe. Isso é heresia. Vamos continuar aqui. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmo. E o que é que está cobiçando? Você vai para a igreja e você, o pregador lá, ele está cobiçando. Olha, vem aqui receber a sua grande bênção. Tem o profeta tal, vai trazer uma unção. Quem faz as promoções são as lojas de roupa, de calçado, de móveis, de shows espetaculares que vai acontecer naquele dia, no final de semana, nas cidades. Vamos prestar atenção, gente. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Ele não tomou, não pediu nada. Ele diz, vós mesmos sabeis que estas mãos proveram o que me era necessário e aos que estão comigo. Vocês, pastores, vão trabalhar. Vão trabalhar. Leve só o evangelho genuíno, sem cobrar um centavo. Vamos ver se você consegue estruturar milhões de igrejas no mundo. Eu estou falando de todas as religiões. Não estou falando de Brasil, estou falando a nível mundial o assunto aqui. Porque a igreja do Senhor, ela foi estruturada mundialmente, mas ela um dia vai se tornar uma igreja universal, porque vai lá para o universo, vai para o céu. Por enquanto a igreja é mundial, não pode ser universal. Como tem determinada marca que diz que é universal. Não, a igreja não é universal. Jesus ainda não arrebatou a igreja. Mas quando você diz que sua igreja é mundial, você teria que estar nos 4 cantos do mundo. Tem uma determinada religião que conseguiu fazer isso. Ele conseguiu fazer isso. Quase conseguia fazer isso. No Brasil, foi notório, até no tempo de hoje. O Brasil é notório. Mas não preciso citar nomes. Isso quer dizer desde os primórdios do descobrimento do nosso país. Vós sabeis que estas mãos não proveram o que era necessário e aos que estão comigo. Vou repetir.
Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram o que era necessário e aos que estavam comigo. Ele diz mais no 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. Viu? Estou dando testemunho de Paulo aqui, meu irmão. O genuíno apóstolo. Vai comparar com os apóstolos desse tempo? Eu não vou nem falar o que eles estão fazendo. Vocês já sabem. Né? Então vamos lá. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eles dão o quê? O que é que eles dão? Eles só tomam. São lobos. São mercenários. O qual Jesus cita a partir de 10, 11, 12. São ladrões. Eu estou falando alguma bobagem? Não estou falando nenhuma bobagem. Eu fico por aqui para o próximo vídeo. Obrigado pela sua paciência. Obrigado pela sua presença. E que tudo isso procede da Sagrada Escritura. Sem ódio, sem rancor. De uma forma sincera, genuína e verdadeira. Como eu faço, você também pode fazer. Você pode transmitir a palavra de Cristo para os amados irmãos e amigos, que muitos precisam de ouvir a verdade e por onde você está andando, o que você pretende fazer e como receber a salvação do nosso Senhor Cristo Jesus. Que Deus abençoe a você e sua família grandiosamente, que a paz do Senhor esteja com vocês. Abraço de paz, óculos santos, até a próxima, com a graça do Senhor. Amém.